atividade já. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, animado. Que Jesus seja conosco nesse momento. Vamos precisar muito que Ele esteja conosco, que possa permanecer sempre, mas principalmente que nós estejamos com Ele. Trago aqui o agradecimento pelo convite da casa de vocês a nós. Quando o nosso irmão Walter nos solicitou, fiquei agradecido, e quando ele falou o tema, eu falei, meu Deus, é um tema que a gente tem que pensar muito, estudar muito, porque como falar sobre faça brilhar a vossa luz, se às vezes a nossa luz está um pouquinho apagada ou muito apagada. Mas, antes de iniciarmos, trago um abraço de todos nós, componentes do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Noã, ali no início de Maricá, com quem vai daqui de São Gonçalo para lá. Então, nossos estudos, palestras, são às 11 horas aos sábados. Temos um estudo às 10. E quem estiver passeando, passando por lá, mora ali próximo, estão convidados a nos conhecer. Serão muito bem recebidos, como eu fui aqui na casa. Estou muito agradecido a todos pelo convite, pela recepção. Como ele já falou, nós não vamos palestrar, nós vamos fazer um estudo, porque, como eu disse, para falar de um tema assim, a gente tem que estudar bastante e primeiro começar por nós a fazermos essa luz brilhar. E para isso a gente precisa buscar exemplos, para isso a gente precisa mirem-se no exemplos. A letra da música diz das mulheres, mas nós temos que buscar mirar nos exemplos de espíritos de escola, espíritos de luz, espíritos adiantados. E não estou dizendo espíritos na espiritualidade, estou dizendo espíritos cá encarnados ou que passaram pela Terra. Todos nós trazemos conosco o impulso do progresso, da felicidade, dessa luz em nós. Todos temos em nossa consciência ou até no subconsciente essa luz, que é a lei do progresso, que está lá colocada em nós desde muito, quando fomos criados como espíritos. Só que muitos de nós, ou a maioria de nós, não consegue fazer com que o que está escrito ali na lei da consciência, essa lei de amor, lei de Deus, não consegue colocá-la para fora, não consegue fazer com que ela se expanda. Mas até os corações mais endurecidos, aqueles corações mais duros, dificultosos, eles têm ainda esta lei dentro da sua consciência, eles têm essa luz lá dentro. No entanto, muitos outros já expandiram esta luz, já colocaram em prática essa lei de Deus, ou estão colocando, e fazem com que a sua luz própria, além de se expandir, toque o coração de alguém, ou de muitos de nós. Era uma reunião, um encontro de união, de alegria dos que ali participavam. Resplendia os jardins celestiais num tom muito lindo de azul,
onde flores matizadas embelezavam o local. Nesta assembleia pequena, mas de muita luz, de muita serenidade, de muita vibração, jaziam ali 42 espíritos na excelsitude. Eram irmãos que haviam trabalhado cá na terra, que haviam dedicado-se, colocado em prática, se não tudo, mas grande parte da lei de Deus. A lei de amor, de justiça e de caridade. Todos confabulavam, conversavam serenamente, tranquilos, como é de praxe nos grandes espíritos. Confabulavam-se através do pensamento, sem palavras mais altas, sem a necessidade de interromperem por qualquer fato que possa estar acontecendo ao lado. Todos eles eram modelos de bondade, estavam ali com um fim único, de granjearem a uma, entre aspas, promoção no mundo espiritual. 42 apenas, para aquela ocasião. Ali estavam sacerdotes, estavam filósofos, poetas, pensadores nobres, estavam santas heroínas, mulheres de fibra, jovens, que conseguiram vencer as tentações da terra, estavam ali já, mesmo como jovens, porque desencarnaram, claro, jovens, digamos assim, no mundo corporal, estavam ali, granjeando esta promoção. Mas, lá no cantinho, um desses 42, muito tímido, muito envergonhado, muito quietinho, mas não tão sem luz, não tão sem bondade, sem brilho, ficava só espreitando a todos quietinho. Era Jonaquim. Jonaquim, desconhecido, trajava como se fossem peles de animais no corpo. Era um irmão que havia passado pela terra, estava ali com uma expressão até rude, expressão feia no rosto, pelas condições que passara, pelas atribulações que tivera, mas chegaram naquele momento para também granjear esta promoção, esta elevação espiritual. Eles estavam ali para serem pesados por um instrumento muito enriquecido, muito sutil, que nós não temos condições de entender, que nós vamos demorar muitos longos anos, talvez centenas de anos, para ter um equipamento assim. Era um equipamento que pesava a alma, ou, desculpe, a alma do encarnado, pesava o espírito de cada um. O peso de todos ali era tão leve que quase não se percebia. Então chegaram os, entre aspas, anjos, os mentores, encarregados daquele trabalho, e começavam a pesar um a um, faziam as perguntas e pesavam. E Jonaquim, lá no cantinho, quietinho, fora o último. Chegado o seu momento, esses mentores o chamaram para vir até eles e disseram: prezado Jonaquim, precisamos revisar os seus dados, atualizá-los. Qual foi a sua religião na terra? Jonaquim abaixou a cabeça triste e disse: eu vou ler na íntegra para não sairmos daqui. Anjo bom, sou sincero, não tive sobre a terra fé pregada. Acreditei sempre na presença de Deus,
que nos guarda. Por mais que eu quisesse um tempo procurar para aprender a Deus, adorar, nunca pude sair da minha choça, onde sofrem irmãos meus. Choça, uma casinha simples. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo em ajudar crianças e doentes que ansiavam por água em solos tão ardentes e diferentes. Minha estreita choupana estava sempre de porta aberta a esses necessitados. Não foram portas, uma só choupana dele tinha, tão simples. Ouvi muitas confissões de míseros velhinhos deixados para trás pelos filhos seus, aguardando que esses parentes voltassem para buscá-los. Não saberei dizer quanto foi o número deles o qual enterrei. Que Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender as diferenças. Ouvi dizer que na terra houve um homem que nunca descansou, fazendo bem, que amou aos bons e maus, sem ferir ninguém. Ah, como eu desejava tê-lo conhecido. Dizem que se chamava Jesus. A pequena assembleia nesse momento, enternecida com aquelas simples e humildes palavras, ficara boquiaberta. Ali estava perante eles um senhor desconhecido, vestido com peles de animais, descalço, envergonhado, pele rude, mas que tinha na essência a lei de Deus, que não sabia a luz que possuía. E assim, após respondidas tais perguntas, Jonaquim fora levado a este instrumento belíssimo para ser pesado. Eis que, quando os anjos clamaram em nome de Jesus, e todos se espantaram, olhando para eles, e disseram: Jonaquim tem o peso da luz. Muito linda essa história que está contada neste livro. Contos selecionados, Jonas, o contador de história, do Lar Fabiano de Cristo. São historinhas tiradas de outros livros, este aqui de Maria Dolores, que foi distribuído em 2005, 2004 pelo Grupo de Arte. É um livro, coitadinho, já está tão amassadinho, de tanto eu vasculhá-lo, grifá-lo, rabiscá-lo, porque só daqui já foram algumas palestras e agora mais uma. É interessante isso, porque a gente num livrinho tão pequeno e que às vezes as pessoas não dão valor ou não fazem uma leitura, e ele tem lindas histórias para nos mostrar. Mas voltando ao nosso assunto, o que seria o peso da luz? Alguém já imaginou pesar a luz? É difícil, é complicado. Mas esse instrumento, pela história, conseguiu fazer isso. Tinha um irmão que trabalhara apenas tão simplesmente cumprindo a lei de Deus. Estamos dando uma ênfase para esse apenas, é claro. Porque é tão fácil cumprir a lei de Deus, mas nós, encarnados, a dificultamos. A luz, ela está sempre acesa. Nós colocamos a sombra sobre a luz. Einstein debateu uma vez com o seu professor sobre isso, que não existe a escuridão. O que existe é a ausência de luz. E nós também. Nós somos luzes. Nós somos espírito. Nós não somos carne. Nós estamos na carne.
E somos nós que fazemos essa escuridão, em que ainda tentamos em acendê-la, sem sabermos que ela está acesa. Basta a nós fazermos isso. Tão somente a nós. Essas injustiças, essas ignorâncias do mundo, são luzes? Não, são trevas. E ontem, falando dessas injustiças, dessas ignorâncias, ignorância no termo aí de desconhecimento, desconhecer, onde estivemos num evento, num seminário, e onde o seminário foi a grandeza dos líderes. E ele, no momento, citou Jesus. E que Jesus, apesar de ser o maior líder, o maior mestre que nós tivemos na terra, ele escolhera apenas 12 discípulos para segui-lo. Mas esses 12 discípulos teriam que se tornar líderes para prosseguir a sua jornada, os seus ensinamentos após ele. Então, ele escolhera aqueles que tinham imperfeições ainda, mas sabia que aqueles, pela perseverança, conseguiriam levar à frente aquilo que Jesus começara e não iria terminar. Porque o mestre, ele ensina e o seu discípulo continua, para um dia também se tornar mestre. Mas nós insistimos em continuar fazendo com que esta nossa ignorância apague essa luz que nós temos. Nosso desconhecimento, a nossa teimosia, a nossa indiferença para com o nosso próximo, ainda perturba, ainda obscurece esta luz. Joaquim, nesse caso, na história, ele estava disposto a deixar tudo de si, não ser aquele homem orgulhoso, vaidoso, porque ele nem sabia, nem desconhecia isso. A intenção, a vontade brotava do seu coração em prol do próximo. Deixara de ir a um templo religioso, deixara de ir a uma escola para fazer o bem, porque o bem estava dentro dele. Ele colocava este bem que estava na sua consciência, no seu âmago, no seu íntimo, para fora. Enquanto que nós fazemos questão de deixar guardado em nós ainda. Mas estamos caminhando. Nós estamos bem. Se hoje, num domingo maravilhoso como esse, estamos aqui, é porque já estamos caminhando. Depois vou ler algo que está nesse livro, Atitudes Renovadas, de Valdo com Joana, que ela fala isso. E que numa das dificuldades minhas nesses dias de preparar, o Mônica sabe disso, preparar o tema, porque fazer brilhar a nossa luz, quando nós estamos aqui em cima, falando, à frente, estávamos comentando agora há pouco sobre isso, nós passamos para as pessoas algo que nós possamos não ter. E as pessoas nos conhecem, como hoje. Nos cumprimentou, eu não me lembrava. CPA, lá embaixo do Niterói. Por quê? Porque quando estamos num momento desse, olhamos daqui para aí, vemos vários rostinhos, mas é difícil o subconsciente gravar todos. Gravamos alguns que estão sempre assim conosco, nos seminários, nos encontros, mas a maioria não. Mas quem está aí, é mais fácil gravar o som. E aí que está o exemplo. E aí que eu não posso
fazer essa minha luz ficar apagada. Mas, dias desses, ainda preparando o estudo, estávamos ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Numa tarde, um programa, eu não me lembro o nome agora. Eu me atei muito ao aprendizado, não a quem está apresentando, em horário, coisa toda. E contavam uma história de um guarda metropolitano municipal da cidade de São Paulo. Ele era guarda municipal na cidade de São Paulo, mas morava numa cidade dali da região metropolitana, uma outra cidade. Não sei, não lembro o nome dele, mas esse guarda municipal, ele tinha um trabalho à parte, além do seu. Recolhia os drogados das ruas de São Paulo. Pasmem, quando eu ouvi, falei, meu Deus, que cara maluco. Olha, estou sendo sincero, que cara maluco. Mas aí, pasmem mais ainda, quando o locutor que estava lendo a história primeiro, leu a história primeiro, depois começou a falar, e os debatedores iam falar também, ele disse, gente, quando eu encontrei essa história, eu achei isso uma coisa interessante, mas que a gente não vê toda hora. E ele colocou a história desse guarda falando. Este guarda saía com a viatura, ele era um dos supervisores, então eles visitavam esses lugares, amando, da direção maior, por algum fato, algum evento. E aonde ele ia, ele percebia, ele olhava aqueles que estavam ali como drogados, o crack, a maconha e outras drogas mais. E ele, como que a pessoa no início falando intuído, direcionava o olhar e ia até aquele ser. Você quer ajuda? Era a pergunta dele. Não perguntava nada mais. Você quer ajuda? Eu posso te ajudar a sair desta vida. E diz a reportagem que foi feita pela BBC de Londres, ele conseguia, em 99% aproximadamente, tirar aquele irmão da rua e levar para sua casa. No fundo de sua casa tinha uns quartinhos que ele fez para isso. E aí ele recolhia. E alguns desses drogados vinham de longe às vezes. Chegavam em São Paulo, não conseguiam emprego e acabavam se drogando ou até mulheres se prostituindo. Ele retirava e levava para casa. Então os debatedores começaram, nossa, mas perigoso isso, não? É perigoso, mas ele não tinha medo. No começo, a mulher não queria, mas hoje ela é apoiadora desse fato. Eles falaram que tem um velhinho lá, um senhor de 50 e poucos anos, 60 anos, eles falam velhinho pela fisionomia, que ele já retirou esse senhor da rua há 1 ano. E esse senhor não quis ir mais embora, porque ele disse que ele apanhava até dos filhos. E ele ficou lá. Esse senhor ficou apenas no quartinho, mas esse senhor foi trabalhar com ele. Então esse senhor trabalha fazendo algo na rua e ajuda na casa a recolher esses irmãos e tirar esses irmãos. E com a condição dele de guarda municipal, ele começou a fazer contatos com cursos, com casas de ajuda. Então ele trata, dá banho, dá comida, e uma semana depois ele já tenta conseguir colocação para esse irmão. Tem a ver com a história de Joaquim? Tem. Ele é apenas letrado, ele tem um trabalho, ele tem uma casa, ele vive numa sociedade hoje dita civilizada, mas ele faz o trabalho. Ele não pergunta quem é você, qual a sua religião. Ele pergunta: você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Olha que interessante isso.
Este irmão saiu numa reportagem de uma das maiores televisões, redes de televisão da Inglaterra, do mundo, BBC. Essa historinha, eu não sei se ainda está, tá? Mas estava no site www, só notícia boa, sem o ó, tudo junto. SO notícia boa, tudo junto.com.br. É um site que só coloca coisa boa, só coloca coisas edificantes. Enquanto a maioria de nós, como ontem eu ouvi, nesse seminário de liderança que fizemos, uma das primeiras coisas que o palestrante falou para impactar, não vou falar o termo que ele usou, claro, mas que muitos de nós ainda fica deitado no sofá nas tardes, vendo televisão de fofoca. Daquela tarde assim, começa às 4:30 da tarde, falando só de desgraça, só de notícia ruim, só de morte. E aí, alguém gosta da morte aqui? Não? Mas por que vem? Gosto da desgraça dos outros, né? É assim que o palestrante falou, né? A gente não tem que gostar das desgraças dos outros. Ele falou também, estamos passando na rua, alguém foi atropelado, todo mundo fica ali em cima, o coitado precisando respirar. E todo mundo em cima. Mas é difícil gente, se afaste, deixa ele respirar. E outro, gente, vou correndo ali buscar a viatura do bombeiro, da polícia. Difícil. Todo mundo só quer ver desgraça. Enquanto que a luz, a gente não quer ver. Mas nós precisamos colocar em prática isso. Se tem um site só notícia boa, por que vamos ver um site em que nos traga impropérios, que nos traga coisas que vão abalar a nossa mente? A mente é poderosa. Nossa mente é muito poderosa. O nosso pensamento, nós não temos noção do que ele pode. Jesus já nos disse: se quiseres, pode mover esta montanha daqui para ali. Claro que a montanha não é esta montanha física que nós temos aqui fora. A montanha que ele se ergueu são as montanhas de problemas, dificuldades que nós temos. Nós podemos transportar tudo isso de dentro do nosso coração, de nossa mente, para um lugar longe da gente. Não vão transportar para algum lugar que vá atrapalhar o outro. Pelo amor de Deus, vamos colocar isso no lugar em que não atrapalhemos ninguém. Vamos fazer essa luz sair de nós e atingir o nosso próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 3, ele traz as características do homem de bem. Que características será que são essas? O que devemos fazer? É um manual? Não, não é um manual. É apenas um caminho que podemos seguir para nos melhorar. Um caminho que podemos traçar para alcançarmos um local bem melhor do que esse que estamos. Talvez não, com certeza, estaremos no lugar de Jonaquim um dia, para pesarmos a nossa luz. Hoje, nossa luz é de chumbo, não é de claridade, mas seremos luz, totalmente leve. Certa vez, necessitados de uma orientação, procuramos alguém e mais alguém, até chegarmos no outro alguém, em que nos fez sentar numa cadeirinha
e conversar. Este alguém, no Espírito, nos colocou assim: meu filho, você é luz, você que não quer ver, você que está apagando esta luz que você é. Imagine você, e era uma gravura na minha mente que eu tinha sempre, e ele estava lendo meu pensamento, claro. Imagine você de frente a um túnel comprido, escuro, sem iluminação nenhuma. Numa época que não havia energia elétrica. Esse túnel não era asfaltado. Este túnel, ele tinha pedras pequenas, pedras grandes, pedras pontiagudas, espinhos, tinham vidros, tinha lama. Esse túnel tinha tudo, e comprido. Quando você estava na porta desse túnel, você estava com uma certa luz em você, você conseguia ver, mas não conseguia entrar. Você tem vontade hoje de entrar nesse túnel. Isso que eu estou falando serve para todos nós. Você tem vontade de entrar nesse túnel, mas tem medo. Medo daquelas pedras que estão ali, daqueles espinhos, daqueles cacos de vidro, daquela lama. Só que estas coisas que estão ali, que você tem medo de passar por elas, é o seu burilamento, é a sua melhora, são as suas dificuldades que você convive hoje e que ainda vai conviver por mais tempo, mas são necessárias no seu caminho, e é necessário mais ainda que passes por ela. Aí você agora então levanta seu olho, olha para o final do túnel e você vê lá no final um pontinho de luz bem pequenininho, bem maior do que esse que você está, como nessa sala agora. Esta luz que está lá no final te parece pequena, mas te digo, ela é maior e muito mais brilhante, muito mais linda, muito mais leve do que esta que está com você agora. Então, o que está te faltando? Qual o seu medo? Qual a dificuldade de enfrentar essas durezas que estão nesse túnel? Vá em frente. A partir daquele dia, eu resolvi dar os primeiros passos em direção a dentro deste túnel. Ainda estou no início, no paralelepípedo, que é o mais fácil. Estamos caminhando, mas estamos em busca dessa luz. O que seria esse túnel? Esse túnel figurado nas nossas vidas. Esse túnel são as encarnações. Túnel comprido, sem fim, mas que lá na frente, sem fim agora, claro, a gente pensa assim, mas lá na frente esse túnel terá um fim, e no final dele haverá essa luz. É o que passou Jonaquim na história, é o que está já este irmão encarnado atualmente, lá que labora na cidade de São Paulo, uma cidade muito difícil, tanto quanto a nossa Rio de Janeiro aqui, mas eles laboram, trabalham. Este irmão já está lá na frente, neste túnel. Jonaquim já conseguiu chegar lá, e eles vieram nos mostrar que lá no final desse túnel, a luz que Jonaquim adquiriu não tem peso, ela é leve. E Jesus já nos disse isso, que nós seríamos luzes, somos deuses, faça brilhar a nossa luz. E Jonaquim
fez. Esse irmão que está trabalhando, está fazendo. Dias atrás, proporcionamos o trabalho de vídeo debate, sim debate, do filme de Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente falava nela, falávamos por algumas leituras, mas nunca tínhamos visto em filme a história, nunca tínhamos lido a biografia total de Madre Teresa de Calcutá. Foi uma pessoa, um espírito que, entre aspas, brigou com a Igreja Católica, chegou a brigar praticamente com a Igreja Católica para fazer aquilo que ela achava que deveria ser feito, que ela achava que não estava correto na caminhada, na sua jornada, lá em Calcutá, cidade tão difícil naquela época, 1950 e pouco, 40 e pouco, mas ela queria estar com os pobres. Jesus disse isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. E ela achava aquilo também. Para que ficar dentro de um convento? E o filme mostra bem isso. Para que ficar dentro de um convento luxuoso, sendo que ali do lado, transpassando um muro e um portão, estavam milhares de irmãos necessitados. Ela é indiana também. Então ela conseguiu, foi até o Papa e fez muita coisa e conseguiu. Hoje, Madre Teresa de Calcutá, com certeza está como o nosso Chico Xavier está, como talvez uma irmã Dulce, Mahatma Gandhi, dentre outros que a gente poderia citar aqui, juntamente com Jonaquim, que é uma história, mas que esses espíritos existem. E o que nós podemos fazer para sermos assim? Não é no estalar de dedos, não é agora, não é sairmos daqui e já vamos nos modificar. Raros são os espíritos que conseguem mudar. Maria de Magdala, Saulo, depois Paulo de Tarso, são espíritos da época de Jesus que tinham uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida de erros, principalmente Saulo, que apedrejara o seu próprio cunhado por ser cristão, e depois foi o maior apóstolo de Jesus, foi o que mais levou a palavra de Jesus ao redor do mundo. O mundo naquela época circunscrito àquele pedaço do Mediterrâneo. Mas são espíritos que já têm essa ascensão espiritual. Apenas faltava apertar o interruptor. E eles apertaram o interruptor. E conseguiram. Nós podemos conseguir. É difícil? É muito difícil. É muito complicado. Mas temos que fazer. E para que deixarmos para uma próxima reencarnação, se podemos começar agora? Se podemos colocar a mão aqui nas nossas costas e fazer esse conosco mesmo, vai, entra no túnel. Tem que passar, tem que ir. Para que protelar? Para que atrasar mais? Estamos diante de uma doutrina, de palavras, de escrituras, de ensinamentos do Mestre, agora decodificadas, explicadas. Estamos perdendo tempo. Começamos,
Sim, começamos, mas podemos colocar mais força nesse motorzinho. Podemos alavancar, impulsionar esta nossa mudança, esta nossa, eu gosto de dizer uma palavra diferente, reformulação íntima. Porque reforma, no meu entendimento, claro, reforma é quando pegamos essa parede que está com problema, damos um acabamento melhor nela, passamos uma tinta. Daqui a um tempo, como ela é física, ela vai estar se deteriorando de novo. E a próxima diretoria tem que dar uma nova reforma nela. Então está sendo constante. A reformulação é algo espiritual, é algo intrínseco a nós, em que nós fazemos e ela continuará. Você não regride, você não tem que refazer. No máximo, numa encarnação você pode estagnar por algum motivo. Talvez, como disse ontem aquele que nos ministrava a palestra, falta de vontade, preguiça. Sim, preguiça espiritual, preguiça de crescer. Mas, com esta doutrina, esta preguiça não pode chegar até nós. Temos que fazer com que ela fique de lado. Show para lá, minha filha. Fica aí que eu quero caminhar, eu quero prosseguir. E este livro, Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro de Allan Kardec, nos traz não um manual, mas algo que nos mostra. E é aí que às vezes vem a preguiça, a qual nós comentamos. Por quê? Porque o Evangelho, ele fez a pergunta no início, desculpe, eu não percebi. Alguém da primeira vez na doutrina? Primeira vez na doutrina não, né? Só na casa vocês estão pela primeira vez, não é isso? Na casa, mas já conhecem, não é isso? Hã? Primeira vez na doutrina. Primeira vez que. Não, primeira vez na casa, né? Na doutrina mesmo. Qualquer dúvida depois a gente pode tentar sanar, tá bom? Mas então, este manual, no caso dela, a primeira vez, é uma leitura. Mas a partir da leitura que ela fizer, o compromisso dela passa a ser maior. Passa a ser o de estudar. Como é que eu estudo? Não é a mesma coisa que leitura? Não. A leitura você pode pegar esse livro hoje, tem gente que faz, tá? Pega o livro hoje e lê em um dia, ou dois. Mas o estudo, ele é sistematizado. Ele é passo a passo. Estuda, lê, pergunta, debate, aprende. Pronto, vamos para frente. Eis o estudo sistematizado. E essa luz, então, vai começando a brilhar. Toda a casa espírita tem esses estudos. Mas vamos em frente. Nesse capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, caracteres do homem de bem. Eu não vou falar todos, mas ele está mais ou menos aqui. É o que cumpre o homem, né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Será que nós temos a justiça em nós? A justiça divina? Ainda não. Totalmente, completamente não. Será que nós temos este amor divino, o amor real? Também não. O amor de Jesus que Ele tem por nós? Não. Nós temos o amor que nós conhecemos. Mas essa centelha desse amor está em nós. Ela está aí. Nós temos a caridade na sua simplicidade, na sua forma mais sutil. Quando a gente fala em caridade, e nós tivemos ao nosso lado, 2 anos atrás, se não me engano, um seminário sobre assistencialismo e obras sociais,
Quando se fala em caridade, se pensa em doação de materiais, bens materiais, comida, alguma coisa assim, dinheiro para alguém que necessita. Não. No Evangelho também, os Espíritos nos mostram o que é caridade. Uma simples caridade que nós podemos fazer, começar por ela, a oração para todos aqueles que nós conhecemos, necessitados ou não. Simples oração. É uma caridade. Não falar mal, não pensar mal, não guardar rancor, mágoa, já é uma caridade. Para nós e para com aquele que seria o alvo disso tudo. O verdadeiro homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade. Como a nossa fé é vacilante ainda. Como às vezes nós vacilamos na fé. Como nós ainda não acreditamos piamente naquilo que Jesus nos mostrou, que Jesus nos ensinou. O verdadeiro homem de bem sabe que sem sua permissão de Deus, nada acontece. Não há uma folha, não há um fio de cabelo que caia ao chão sem que Deus queira. Deus levou esse irmão antes da hora. Às vezes ele até passou da hora. Às vezes ele ganhou um tempinho a mais como mérito em ficar entre a gente. Porque Deus foi tão injusto e tirou aquele filho daquela mãe, daquele pai. Porque a ordem natural das coisas é o filho ir primeiro, o pai ir primeiro, a mãe, do que o filho. Mas a justiça de Deus, a bondade dele é infinita e está em tudo, tenho certeza. O verdadeiro homem de bem possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Volta ele, ou voltam os Espíritos a falar sobre a caridade e o amor ao próximo. O verdadeiro homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Em algum momento nós ouvimos na história de Jonaquim, ele dizer que cobrava pela água, que cobrava pela ajuda que dava. Em algum momento este guarda municipal colocou alguma condição para aquele irmão que iria ajudar por estar na casa dele? Não. Nem ao menos trabalhar para pagar o consumo que ele faria ali naqueles dias. Nem ao menos isso. E vejam bem, não deve ser um salário tão bom. Não deve. O verdadeiro homem de bem retribui o mal com o bem. E nós ainda na nossa insignificância, na nossa pequenez espiritual falando, nós ainda às vezes pensamos no mal para alguém. Talvez não façamos mais o mal, mas em pensamento às vezes ainda fazemos. É difícil controlar o pensamento, bem eu sei, mas não é difícil tentarmos controlar nosso pensamento, tentarmos controlar nossas ações, essas ações que podem nos levar ao mal. O nosso pensamento, como dissemos anteriormente, é energia, é força, a qual ainda não conhecemos. O ser humano tem capacidade de usar até 10% da sua capacidade mental, mas poucos utilizaram ou utilizam essa capacidade. Einstein chegou a utilizar 9% do ano. É isso? 9%. Olha só. Como nós ainda não conhecemos a nossa mente, nosso interior, a nossa força, o homem de bem defende o fraco contra o forte,
e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Sempre defendemos o fraco contra o forte. Fraco aqui, na questão, não é força física, não é o pequenininho em relação ao grandão, mesmo porque a história bíblica nos conta que um anãozinho venceu o gigante. Este fraco e este forte é em espírito. É em espírito. Porque quando falamos assim, é fácil defender um grande, um forte, porque ele tem mais força. Por exemplo, é fácil defender alguém que tem o poder na mão, até mesmo às vezes o poder da arma de fogo na mão, contra alguém que não tem. Nós pré-julgamos sempre aqueles infortunados que agem no mal, mas temos que lembrar que eles também são espíritos, são nossos irmãos, e principalmente que eles têm uma mãe, ou tiveram uma mãe, e esta mãe, a menos que ela seja tão pequenina espiritualmente falando, que não conceba, mas que esta mãe sempre estará ali para defender o seu filho. Este irmão que mata, que rouba, ele é um irmão, ainda transgredindo as leis de Deus, ainda perdido neste caminho, ainda na escuridão, sem essa luz, mas que nós podemos ajudá-lo. Se não podemos trazê-lo para dentro de casa, se ainda não temos esta fé profunda em Deus, mas podemos orar uma prece por ele a qualquer momento. Quando vemos a televisão, graças a Deus, a polícia eliminou mais um. Quando você fala isso, o seu pensamento está ligando aquele um. Quando você diz assim, ou pensa assim, a polícia acabou de tirar do ar, dentre nós mais um. Graças a Deus. Você naquele momento está se ligando a ele. E aí, pode você estar se acoplando a um obsessor. A um obsessor. Porque neste momento ele está precisando de oração. Porque ele vai para o mundo espiritual. Quem daqui não vai para o mundo espiritual? Todo mundo vai. Lá no livro dos Mensageiros, ou Missionários da Luz, não me lembro agora, se alguém souber me corrija, tem uma parte que fala dos espíritas. Tiveram problemas no seu transcurso na Terra, espíritas, e que erraram, e que vão para lá assim fazer. Erraram também. Todos nós erramos. O verdadeiro homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Acho que acabamos de falar. O verdadeiro homem de bem nunca se compraz em rebuscar os efeitos alheios. Acabamos de citar. O verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. É um túnel. O verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Uns se comprazem na comida, outros se comprazem em joias, outros ou outras se comprazem nas roupas, nos sapatos, outros se comprazem em falar mal do outro, outros ou outras se comprazem ainda
em desejar que alguém não se dê bem porque ele não está se dando bem. É isso que ele quis dizer. Nós temos que parar e estudar as nossas imperfeições. Neste encontro, nesse seminário de liderança, ele citou algumas passagens de Jesus. E numa delas também, ele disse assim, que nosso maior defeito, nosso maior problema, nossa maior imperfeição é não nos conhecer. É não fazer o que Santo Agostinho fazia todo dia ao se deitar. Ele parava e refletia sobre o seu dia, desde o momento do acordar do corpo espírito até aquele momento. O que ele fizera durante esse dia, onde errara, e o que ele podia fazer para no próximo dia, após o descanso corporal, espiritual não, o que ele poderia fazer para melhorar aquilo, e aí pedir ajuda. Está aqui no Evangelho também. E assim somos nós. O que nós estamos fazendo para melhorarmos essas nossas imperfeições? Nós nos conhecemos, é o primeiro passo. Conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já vos disse, disseram os Espíritos. O sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, como é difícil também nos conhecermos. Também é. Mas nada que um treinamento de alguns minutos diariamente, em silêncio, nos interiorizando, para sabermos quem somos, para nos conhecermos. Não de uma vez só, mas aos pouquinhos. Remédio se toma de comprimido em comprimido, em certas horas em certas horas. Assim somos nós. A vida não dá saltos. Não se envaidece o homem de bem, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que tem lhe foi dado, mas também tudo lhe pode ser tirado em algum momento. As riquezas, os bens materiais, esses podem ser tirados. E neste item 3, lá no finalzinho, ele termina magistralmente com essa frase tão conhecida de todos nós espíritas: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar as suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele não está aqui dizendo que o espírita tem que se modificar nesta encarnação, mas os esforços que ele faz para que isso comece agora. E é o que estamos tentando fazer nesta manhã de domingo. Estamos tentando começar. É um pacto que temos que fazer com Jesus. É um pacto que temos que fazer conosco. Pacto espiritual. É um pacto de uma dor que não é através de uma ferida, mas é uma dor que sabemos que teremos que passar. Dor aqui no caso não é esta dor física, mas as atribulações que sabemos que teremos que enfrentar. E que assim que enfrentarmos e vencemos, passamos a condição desta luz que temos a brilhar ainda hoje. Para encerrar, que nós estamos em cima da hora, eu precisava auxiliar, e sem ele a luz do olho ainda não brilha. No livro, como eu disse a vocês, Atitudes Renovadas de Valdo e Joana, acho que foi um dos últimos até, capítulo 15, que brilha a tua luz. Vou ler alguns pedacinhos. A tua luz é conquista sublime dos esforços desenvolvidos ao longo da marcha ascensional. Não, ela não fala dessa encarnação. Ao longo da marcha ascensional, superando as trevas interiores e exteriores
procedentes dos períodos primeiros do despertamento da verdade. Períodos primeiros, lá atrás, as nossas primeiras encarnações. Então nós vemos, passo a passo. Ainda não alcançastes os patamares dos altiplanos que te aguardam. Entretanto, já conseguistes sair do baú por onde jornadeavas, vencendo com entusiasmo a planície na qual te encontras, entusiasmado com os próximos investimentos. E aí, a Joana, como sempre, traz palavras difíceis. Paul, P-A-U-L. Gente, nunca tinha visto essa palavra. E aí, vamos ao dicionário. Não posso falar aqui sem saber o que é. Pântano, brejo. Ou seja, ainda não alcançamos os patamares mais altos que nos aguardam. Entretanto, já conseguimos sair deste pântano, deste brejo em que andávamos, vencendo com entusiasmo a planície na qual estamos agora, entusiasmados com os próximos investimentos. Ou seja, o que ela nos diz aqui? Que nós já conseguimos passar lá para a metade desse túnel, onde tem esse brejo, esse pântano, e agora só em busca dessa luz. Agora só em busca da nossa melhora. Mais abaixo ela diz, olha que legal, sorri. Tudo que nós estamos falando aqui não é para a gente chorar, não. Não é para ter tristeza, ficar triste, não. Sorri e prossegue, fazendo sempre o melhor, sem a preocupação de agradar a quem quer que seja. Você comentou isso comigo agora há pouco. Eu me toquei, nossa, acabei de ler isso. A luz chama a atenção, gerando sentimentos controvertidos naqueles que, no momento, ainda não a desejam. É claro que se empenharão em apagar-lhe a claridade, facilitando a continuação da desordem, do crime, da revolta em que se deleitam. Então, quando nós temos essa luz, sempre haverá inveja, sempre haverá aquele que quererá apagar a nossa luz. Mas protegemos o nosso interruptor, deixemos a nossa luz brilhando, não teremos rancor, não teremos inveja, prosseguiremos em busca desta luz. E ela coloca aqui, aqueles que te hostilizam assim procedem porque reconhecem os teus valores, que os magoam na inferioridade que se demoram. Ou seja, aqueles que nos hostilizam, aqueles que nos trazem problemas, aqueles que nos odeiam, eles ainda não conhecem a luz que eles têm e têm inveja da nossa ascensão. Então, quando a gente ouve, por exemplo, alguém falar assim, mas coisa cafona, você não bebe nem uma cervejinha? Não. Eu sei que a cerveja faz mal, a doutrina não me proíbe. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Mas a cerveja não faz mal. A bebida alcoólica nos faz mal. A comida em exagero nos faz mal. Então, ele tem inveja? Ou ele brinca com isso, com essa questão minha? Deixa brincar. Deixa falar. Não alimentemos mágoa, nem melindres, pois isso vai nos fazer mal. Aí sim. A nós? E aí? Então, se ele quer que ele continue assim, ele tem um livre-arbítrio. Mas ele é o irmão. Ore por ele. Ore por ele. Façamos a nossa parte. O dia em que ele chegará e falar assim, você tinha razão. Você tinha razão. E aí sim, nós colocaremos em prática este homem de bem que está aí à nossa espera. E nós colocaremos para fora esta luz que está interiormente em nós, na nossa consciência. Façai brilhar a vossa luz. Que Jesus nos abençoe e que aqueles que estão aqui a nos conduzir possam estar sempre conosco, mas principalmente que nós possamos estar com eles todo momento. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.